Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Dando sequência aos nossos estudos, hoje vamos trabalhar um pouco sobre como que a tecnologia, os avanços na tecnologia podem influenciar na sociedade. Quando eu estava pesquisando a pauta, né, pesquisando o assunto para esta aula, eu confesso que no começo eu estava pensando em trabalhar com coisas mídias modernas, né, o surgimento da internet, o surgimento do celular, mas aí eu comecei a notar uma certa semelhança entre todas essas pautas, entre todos esses assuntos, que todas essas tecnologias, o celular, a TV a cores, a internet, GPS, conexão por satélite, conexão à rádio, enfim, tudo isso que nós usamos hoje teve início no mesmo acontecimento. Tudo foi fruto de uma coisa chamada corrida espacial e que nos influenciou, nos impactou de uma forma tão marcante que podemos dizer que isso moldou a sociedade a qual nós conhecemos. Se nós analisarmos o salto tecnológico ao longo das eras, nós vamos perceber que entre 1947 e 1991 o mundo estava no seu ápice de produção tecnológica. Havia uma ideia nova sendo criada a cada dia. Então vamos entender um pouco como isso aconteceu, um pouco de contexto. Em 1945 tem fim a Segunda Grande Guerra Mundial, não é? Quem eram os envolvidos neste conflito? De um lado você tinha a Alemanha e seus aliados, né? A Itália, que mudou de lado no final, e você tinha o Japão, que lutou até o final. E do outro lado, você tinha uma coalizão impressionante, algo talvez a maior coalizão militar que a história humana já conheceu. Você tinha o Reino Unido e todas as suas colônias. Você tinha os Estados Unidos da América, que estava se emergindo como uma grande potência mundial. Já tinha ali o capitalismo em ascensão. E para o espanto de muitos que estudam isso, a União Soviética, que já estava se erguendo como uma potência socialista. Olha que coisa curiosa. Em 1939 a 1945, eles foram aliados contra a Alemanha. Em 45, eles derrotam a Alemanha, não é? E eles resolvem dividir os espólios de guerra, né? As coisas da Alemanha. E meio que começa ali um embate. Estados Unidos e União Soviética, eles passam a representar para o mundo as grandes potências mundiais, certo? Eles eram então as nações que tinham esse poder bélico, né? As armas que venceram a guerra. Você tinha poder estratégico, poder financeiro, industrial, enfim, eram as duas maiores potências do mundo. E que cada uma tinha um posicionamento em relação à política muito diferente uma da outra, não é? Você tinha de um lado os Estados Unidos, a vitrine do capitalismo, e você tinha a União Soviética, um país socialista, um país comunista liderado por Joseph Stalin. E o mundo se dividiu em dois grandes blocos. De um lado você tinha os Estados Unidos e do outro a União Soviética. E o mundo passou a se dividir entre esses dois blocos. Chamamos esses polos controlados ideologicamente para um lado ou para o outro de zonas de influência. E as duas nações eram tão bem armadas, eram tão poderosas, eram tão bem equiparadas que uma não ousava desafiar a outra. Parece curioso, mas o mundo só não acabou porque as duas nações estavam armadas demais. E neste período também é conhecido pela espionagem, certo? Bom, imagine o seguinte.
Os Estados Unidos, uma nação poderosa, cheia de mísseis e armamentos que poderiam facilmente acabar com o inimigo. Mas eles tinham medo do seu inimigo também ter esse poder, né? Então eles mandavam um espião para saber se o inimigo realmente tinha essas bombas e quem sabe sabotá-las. E a União Soviética fazia a mesma coisa. Mandava seus agentes para ver se os Estados Unidos tinham mesmo essas armas e quem sabe sabotá-los. Então as nações elas estavam em guerra, porém elas nunca declararam guerra. Em vez disso, tinham duas formas deles duelarem um com o outro. A primeira não era tão bonita assim. Eles invadiam, destruíam e assassinavam pessoas em países para impor o seu domínio e mostrar força ao seu inimigo, como aconteceu nas Coreias, como aconteceu no Vietnã, no Afeganistão e por toda a América do Sul. E tinha a segunda forma, que era a propaganda, que era essa coisa de mostrar ao mundo que aquela nação era a maior nação de todas. E isso acarretou em uma corrida para ver quem chegava primeiro até a Lua. Essa foi a corrida espacial. E como que essa corrida espacial começou? Quem foi que deu esse start? Isso começou com a Rússia. Os soviéticos, né? Pessoal, eu tô falando Rússia aqui, mas é bom lembrar que nessa época a Rússia todos os países ali como a Ucrânia, Bielorrússia, os países do Cáucaso formavam a União Soviética, tá? Então de vez em quando eu me confundo. Os soviéticos, eles deram o primeiro passo na corrida espacial. No dia 4 de outubro de 1957, eles lançaram um satélite chamado Sputnik 1. Né? O que era esse satélite, pessoal? Era uma coisa simples, tá? Era uma esfera, tá? Era uma esfera que ela emitia um sinal de rádio. Sabe o sinal de rádio? Igual o que a gente sintoniza hoje na rádio para ouvir um programa ou que os celulares usam para fazer chamada. Esse sinal de rádio. Ele emitia um sinal de rádio que emitia como se fosse um apito. Qual era a intenção disso? Era saber se era possível um objeto fora da Terra se comunicar com a Terra, se era possível. Então eles mandaram esse sinal, esse satélite que emitia esse sinal de rádio e mandavam as coordenadas dele para ver se ficava, para ver se você conseguia pegar. Então eles mandam o satélite que emite esse sinal e eles ficam na Terra monitorando para ver, olha, sim, é possível. Foi um teste, tá? Era uma coisa simples, foi apenas um teste. Isso desperta os americanos para uma coisa muito grave do ponto de vista americano. Primeiro, a União Soviética colocou um satélite em órbita. O que isso significa? Significa que a União Soviética possui uma tecnologia avançada e eles conseguem fazer um satélite, eles conseguem emitir o sinal de rádio pelo espaço. A União Soviética colocou um satélite que está agora sobrevoando as nossas cabeças. Segundo, você sabe a diferença entre um foguete e um míssil? Pois bem, a diferença é para onde ele está apontando, não é? Um foguete está apontando para cima e o míssil aponta para o inimigo. Se a União Soviética tinha um foguete capaz de colocar uma coisa em órbita no espaço, quer dizer que eles tinham capacidade para jogar um míssil na cabeça dos Estados Unidos. Então, despertou. E os americanos anunciam então que vão começar também a mandar um foguete, que eles vão colocar seu próprio satélite em órbita também e que eles iriam chegar à Lua primeiro. Certo. Os soviéticos então também continuam trabalhando e eles lançam pouco tempo depois, em 1958, o Sputnik 2. E o Sputnik 2 foi ainda mais revolucionário porque eles não era apenas um satélite que iria emitir um sinal de rádio. Não, era um satélite que iria levar um ser vivo para o espaço.
a cachorra Laika, o primeiro terrestre, o primeiro habitante da Terra no espaço. Ela tem inclusive a estátuas em homenagem a ela, certo? Ela é de fato considerada uma heroína na União Soviética, apesar dela ter morrido 10 dias depois do lançamento, porque ainda não tinha equipamentos espaciais para sobreviver no espaço. Então a cadelinha morreu. Bom, ao todo, a União Soviética enviou 10 satélites para o espaço, né, chamados Sputniks. O último deles foi lançado em 25 de março de 1961. Eles enviaram 10 outras cadelas para o espaço. Essas já voltaram com vida, pelo menos a maioria. Os americanos eles tiveram algum problema no início. Os primeiros satélites os primeiros foguetes que eles tentaram levantar não davam muito certo. Primeiro que um deles explodiu na decolagem. A situação começou a ficar mais séria ainda, né? Os Estados Unidos começaram a se sentir muito mais atrás quando em 1961 os soviéticos conseguem levar um homem para o espaço. O primeiro homem então no espaço era um soviético, Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Os americanos estão vendo que estavam perdendo, eles começam a lançar o projeto Apollo, que em 1969 chega até a Lua. Lembrando, pessoal, não é que eles simplesmente foram até, me deu na telha de até a Lua, não. Foi quase uma década indo palmo a palmo no espaço. Primeiro você colocou alguma coisa em órbita, depois você levou uma coisa viva em órbita, depois você levou uma coisa viva e trouxe ela de volta com vida, depois levou um ser humano, depois eles foram até a Lua, deram a volta e voltaram para depois fazer o pouso. E então em 1959 Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na superfície lunar. Bom, toda essa tecnologia empregada para levar o homem até a Lua eram coisas assim jamais vistas antes. E ela só foi possível porque haviam as duas maiores nações do mundo investindo dinheiro pesado em pesquisa científica, com o intuito de alfinetar a outra, não é? O meu foguete voa mais alto que o seu, olha como eu sou o melhor. Então isso fez com que a ciência de base avançasse muito durante este período, certo? E ao final dessa corrida espacial, essa tecnologia estritamente militar passou a ser usada pela indústria cultural. Porque eles começaram a fazer equipamentos, projetos, brinquedos, equipamentos baseados nessa tecnologia lunar para a população. E assim disseminou essa tecnologia. Certo, pessoal? Bom, na próxima aula nós vamos entender então melhor os impactos que essas tecnologias causaram no mundo, certo? Por agora, eu quero que vocês me respondam as seguintes perguntas. Primeiro, o que foi a corrida espacial? Segundo, por que era tão importante para essas nações chegarem até a Lua? Terceiro, se vocês tivessem a oportunidade, vocês iriam em uma missão como essa? Comente um pouco. Certo, pessoal? Então até semana que vem e bons estudos.